Olá para todo mundo, bem-vindos a mais um vídeo no canal do André Luiz. Hoje eu vou fazer mais um react sobre o pastor Iago Martins e mais um react sobre a formação do cânon do Novo Testamento. O pastor Iago Martins ele tem uma série de vídeos sobre o assunto. Eu já reagi a um desses vídeos dele. Eu vou deixar inclusive o link no final desse vídeo para vocês poderem assistir de novo esse vídeo. E é bom vocês assistirem de novo porque vocês vão poder comparar as diferenças da argumentação que o pastor Iago Martins tinha naquele meu primeiro react para as argumentações, para a linha de raciocínio que ele está tendo agora. Ele alterou um pouco a sua linha de raciocínio. Naquele primeiro react, as alegações do pastor Iago Martins sobre a formação do cânon eram um tanto ingênuas em relação ao processo histórico que nós conhecemos, aos dados históricos e acadêmicos que eu trouxe ali sobre a formação do Novo Testamento. Ele falava coisas um pouco deslocadas do conhecimento acadêmico atual. Ele tinha dificuldade para adequar a narrativa dele a esse conhecimento acadêmico. Agora ele sofisticou mais o seu discurso, ele deu uma elaborada, ele tornou o discurso dele um pouco mais consistente em relação aos dados. Não que o discurso dele tenha se tornado menos frágil. O discurso dele continua com fragilidades similares, como a gente vai ver ao longo desse meu vídeo. Mas como ele trouxe coisas novas, isso permite que eu também aprofunde mais a minha análise. Lembrando, a análise que eu vou fazer tem um elemento historiográfico, essa é a minha formação, tá? Eu sou historiador, mas também tem um elemento teológico, tem um elemento religioso, porque eu sou cristão ortodoxo. Então minha análise vai ter também uma perspectiva cristã ortodoxa. Então vamos ver o que o pastor Iago Martins tem a nos dizer nesse vídeo. Vamos começar respondendo por que um cânon do Novo Testamento. Por que é que isso existe? Diversas razões contribuíram para que o cânon do Novo Testamento viesse a existir. Inicialmente, a crescente distância temporal em relação ao Jesus histórico começou a representar um desafio para a igreja primitiva. Com o passar do tempo, as testemunhas diretas dos eventos narrados nos evangelhos foram desaparecendo, sobretudo com a morte dos apóstolos. Esses líderes, que haviam caminhado com Jesus e eram considerados autoridades na transmissão dos seus ensinamentos, não estariam mais disponíveis para esclarecer dúvidas doutrinárias ou atestar a autenticidade de qualquer tradição. Além disso, o contexto histórico marcado pela perseguição à igreja gerou uma crise de identidade entre os cristãos. Era necessário definir quem eram esses seguidores de Cristo, além de definir bem quais doutrinas realmente professavam e por quais ensinamentos eles estavam dispostos a sofrer perseguições ou até mesmo enfrentar a morte. A gente pode resumir esses problemas elencados pelo pastor Iago Martins com a ideia de cisma. Começaram a surgir movimentos separados dessa igreja apostólica, ou então movimentos começaram a se separar dessa igreja apostólica, certo? Uma vez que a gente tem a ausência dos apóstolos, isso gera três divergências fundamentais. Uma divergência em relação à autoridade, quem tem a autoridade legítima para continuar a obra dos apóstolos, uma divergência em relação à identidade cristã, segundo as palavras do pastor, quem é ou não cristão, quem pode se dizer verdadeira igreja, quem está dentro e quem está fora realmente da verdadeira igreja, e uma terceira divergência, que é uma divergência doutrinária, quem tem a verdadeira regra de fé, quem tem a verdadeira doutrina. Mas todos esses três problemas podem ser resumidos na ideia de cisma. Existem movimentos separados dessa igreja apostólica, movimentos concorrentes a essa igreja apostólica e que trazem à tona essas três grandes divergências. Além disso, um dos fatores críticos que acelerou a definição do cânon foi a proposta radical do cânon marcionista, liderado por Marcião por volta do ano 144 d.C. Marcião apresentou uma Bíblia extremamente reduzida, rejeitando integralmente o Antigo Testamento e aceitando apenas partes seletivas do Evangelho de Lucas e das Epístolas Paulinas. Essa versão picotada das Escrituras representava um risco à integridade da fé cristã e exigia uma resposta vigorosa da Igreja, que se viu obrigada a afirmar claramente quais livros eram autênticos e quais deveriam ser descartados. Os maçonitas, eles eram um cisma, e foi esse cisma que propôs o primeiro cânone cristão, que no caso deles se resumia a uma versão editada do Evangelho de São Lucas e a uma determinada quantidade de epístolas de São Paulo. Todo o restante da literatura cristã eles deixavam de lado. Agora, por que eles deixavam de lado? Por causa de determinadas concepções doutrinárias. O Marcião de Sinope ele tinha uma visão que resvalava para o gnosticismo e certamente para um anti-judaísmo. Ele achava que o Deus judeu, o Deus do Antigo Testamento, não era o mesmo Deus cristão. Então, a partir dessas concepções doutrinárias, dessas heterodoxias, dessas heresias, ele compôs um cânone que as igrejas apostólicas julgaram errado. As igrejas apostólicas vão dizer para ele, não, você tem uma doutrina errônea e o seu cânone também é errôneo. Agora, já que o cânone proposto por Marcião de Sinope era errado,
Qual era então o cânone correto? Qual era então o cânone da ortodoxia cristã, das igrejas apostólicas? Essa que foi a discussão colocada. Então veja que essa discussão sobre o cânone nasce dentro das igrejas apostólicas em reação a um cisma, a uma heresia de Marcião de Sínope e outras heresias também. E isso acontece por volta do ano 150, 160, 120, 130 anos após a ascensão do Senhor, cerca de meio século após a morte do último apóstolo. Até então, os cristãos não tinham nenhuma discussão sobre qual era o seu cânone. Eles utilizavam a Septuaginta, que era, vamos dizer assim, a versão das escrituras judaicas legitimada pelos apóstolos e pela igreja primitiva, era a Septuaginta e não o texto proto-massorético dos rabinos. Eles tinham um conjunto de literatura nascido dentro dessas igrejas apostólicas e que eram lidas por elas. Pastor de Hermas, Didaquê, cartas paulinas, diversos evangelhos, não apenas os evangelhos hoje canônicos, mas também o proto-evangelho de São Tiago, o evangelho de Pedro, o evangelho dos Hebreus, Atos de Pedro, Apocalipse de Pedro, as epístolas de São Clemente, a epístola de São Barnabé, uma literatura bastante ampla. Isso vai gerar uma questão muito grave e uma dificuldade muito grande de ser respondida pelo pastor Iago Martins e por todo e qualquer protestante. Se não existia um cânone escriturístico nessas igrejas apostólicas, se não existia um Novo Testamento, qual era a regra de fé vigente? Se só na segunda metade do século II essa igreja primitiva vai começar a discutir um cânone, se só aí eles vão começar a discutir quais são ou não as escrituras, qual era a regra de fé e prática que eles usavam até então? E quais são os critérios que eles utilizavam para definir ou para reconhecer, no linguajar do pastor Iago Martins, essas escrituras sagradas? Esse é um problema para qualquer protestante, porque eles se fundamentam no princípio do sola scriptura. E não parece que a igreja primitiva utilizasse o sola scriptura. Essa versão picotada das escrituras representava um risco à integridade da fé cristã e exigia uma resposta vigorosa da igreja, que se viu obrigada a afirmar claramente quais livros eram autênticos e quais deveriam ser descartados. Além do desafio de Marcião, a igreja também enfrentou pressão dos montanistas, seguidores de um homem chamado Montano, que por volta de 156 e 157 d.C. afirmava ser a própria voz do Espírito Santo, trazendo revelações novas e muitas vezes heréticas. Essas novas profecias geravam incerteza e confusão na comunidade cristã, aumentando ainda mais a urgência da definição clara de quais escritos deveriam ser considerados a autoridade final sobre a doutrina cristã. Por fim, o surgimento de uma versão mais final de gnosticismo e de outros movimentos religiosos que reivindicavam possuir revelações especiais e escrituras próprias contribuiu decisivamente para a necessidade de uma oficialização do cânon do Novo Testamento. Muitas dessas obras traziam ensinamentos que contradiziam diretamente o ensino apostólico, exigindo uma delimitação mais precisa dos textos verdadeiramente apostólicos e fidedignos. Diante desse cenário, se tornou imperativo para a igreja estabelecer um conjunto de escritos fechado e reconhecido universalmente como o cânon do Novo Testamento. Então veja que o pastor Iago Martins ele dá uma forçadinha, né? Ele diz, não, agora a igreja ela vai ter que definir, vamos dizer assim, as escrituras que são a autoridade final para o seu ensinamento. Na verdade, a igreja já tem um ensinamento, um conjunto de doutrinas, essa igreja apostólica ela já tem uma proto-ortodoxia, e é a partir dessa proto-ortodoxia que ela vai definir ou reconhecer, como que é o pastor Iago Martins, quais são as escrituras canônicas ou não. Até então, a autoridade final não são as escrituras. A autoridade final não pode estar nas escrituras porque a gente não tem a delimitação de quais são as escrituras. Essas igrejas apostólicas não têm consenso sobre quais são as escrituras. Claro que isso aconteceu a partir de uma formalização daquilo que já existia informalmente. Ou seja, por mais que as primeiras listas de livros recebidos, o testemunho formal do cânon do Novo Testamento, tenha acontecido posteriormente a partir desse contexto que aqui a gente está estabelecendo, já existia um cânon informal que circulava entre as igrejas. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, porque isso já foi explicado em detalhes no nosso vídeo sobre a existência do cânon. Antes dessas listas formais, a gente estabelece lá muito claramente que já existia um cânon do Novo Testamento no século I e que as primeiras igrejas, mesmo antes de uma listagem formal, já possuíam a Bíblia como nós a temos hoje. Bom, isso é falso e faz parte daquele discurso ingênuo que o pastor Iago Martins adota nesse primeiro vídeo que eu comentei, certo? O que o pastor Iago Martins está fazendo aqui é adotar uma certa gambiarra argumentativa. O que ele quer dizer é o seguinte: esses escritos que mais tarde serão reconhecidos como canônicos já existiam no século I. Então, em determinado sentido, esse cânon, embora não reconhecido, embora ninguém conhecesse qual fosse, já existia, já estava produzido no século I e estava circulando pelas igrejas. Agora, não adianta dizer que esse cânon, entre aspas, existia se ele só era conhecido por Deus, se ele só era conhecido na mente divina.
porque nenhum homem conhecia esse cânon, entre aspas, tá? As comunidades cristãs não sabiam, não reconheciam esses escritos como os escritos canônicos. Algumas igrejas utilizavam alguns desses escritos que mais tarde seriam canônicos, outras igrejas utilizavam outros desses escritos e todas as igrejas utilizavam também outros escritos. E, no entanto, elas tinham a mesma regra de fé, que não eram as escrituras canônicas, que não eram as escrituras sagradas, porque elas ainda não eram reconhecidas, institucionalizadas, formalizadas, seja lá qual é a palavra que o pastor Iago Martins queira utilizar. Não adianta dizer que o cânon já existia, já havia sido produzido. Ninguém sabia, ninguém reconhecia, ninguém tinha institucionalizado esse cânon e, portanto, ele não era regra de fé e prática para a igreja primitiva. Alguns fazem parecer que existia todo mundo lendo tudo como se Bíblia fosse, ninguém sabia quais eram os textos bíblicos, e aí veio o testemunho formal, finalmente veio o cânon, aleluia, saímos da obscuridade, finalmente sabemos quais são os livros bíblicos. O pastor Iago Martins ele dá uma ironizada, mas a verdade é que nós podemos confirmar por documentação histórica, inclusive por algumas das listas que ele vai trazer nesse vídeo, nós podemos confirmar por documentação histórica que essa igreja primitiva, ela lia outras obras que não são canônicas hoje em dia, mas que elas consideravam também como livros inspirados e até mesmo como escritura sagrada. A gente pode pegar obras de São Clemente de Alexandria, e São Clemente de Alexandria vai estar chamando o Evangelho dos Hebreus, hoje perdido, vai estar chamando o Evangelho dos Hebreus de escritura sagrada, vai estar chamando de escritura sagrada o proto-evangelho de São Tiago. Algumas comunidades vão utilizar como livros canônicos as epístolas de São Clemente de Roma, a epístola de São Barnabé, vão utilizar Didaquê, o pastor de Hermas. Então existe um conjunto de livros sendo utilizados por essas igrejas apostólicas como literatura canônica, inspirada, como escritura. Não é verdade que essas igrejas primitivas, que essas igrejas apostólicas lessem os mesmos livros que nós lemos atualmente nas nossas igrejas. Algumas dessas igrejas vão ler parte desses livros que nós temos atualmente por canônicos, outras dessas igrejas vão ler outra parte desses livros e todas elas vão ler livros que nós não consideramos hoje em dia canônicos. Existem dois tipos de testemunhos aos quais a gente tem que olhar para entender a formação do Novo Testamento. Como eu já falei, o testemunho informal, então, agora o testemunho formal. O testemunho informal se refere à maneira como os primeiros escritos que hoje compõem o Novo Testamento eram usados, citados e recebidos pelos líderes da igreja primitiva e pelas comunidades cristãs. Antes de haver qualquer lista oficial, os livros do Novo Testamento já circulavam amplamente e eram tratados com alta estima. Esse reconhecimento se dava de forma espontânea, sem necessidade de uma oficialização canônica inicial. Os escritos apostólicos eram frequentemente lidos em reuniões da igreja e usados na pregação e no ensino. Pastores e teólogos dos primeiros séculos citavam esses textos em seus escritos e sermões, atribuindo a eles uma autoridade especial. A forma como essas citações desses livros bíblicos eram feitas indica o nível de reconhecimento que esses documentos já possuíam, eram tratados como palavra de Deus. Pais da igreja, como Clemente de Roma, em 96 d.C., Inácio de Antioquia, em 110, Policarpo de Esmirna, em 120, frequentemente citavam os evangelhos e citavam as epístolas apostólicas, indicando que esses textos eram amplamente conhecidos e aceitos e já considerados como escritura. Eles não apenas mencionavam esses escritos, eles utilizavam esses textos como fundamento para a doutrina e para a prática cristã. Esse testemunho informal mostra que desde muito cedo a igreja tratava certos livros como escritura, não apenas como textos devocionais ou edificantes, mesmo antes de existir um cânon formal. A aceitação desses escritos foi um processo orgânico, baseado em sua origem apostólica e em sua utilidade espiritual, muito antes de uma definição formal de um cânon. O problema é que os padres da igreja não citavam apenas os escritos que hoje nós temos como canônicos, como eu falei aqui. Eles citavam outros textos também que nós não temos hoje como canônicos. Por exemplo, as duas epístolas de São Clemente de Roma eram citadas, a epístola de São Barnabé, Didaquê, pastor de Hermas, Evangelho de São Pedro, Atos de São Pedro, Apocalipse de São Pedro. Enfim, existe uma gama muito grande de escritos que hoje não são canônicos e estão sendo citados por esses padres da igreja. Certo? Então, o pastor Iago Martins está vendendo uma ideia aqui que não é real. Ele está vendendo uma narrativa que não tem respaldo na documentação que a gente pode apresentar, que a gente conhece. Na verdade, ele quer passar a impressão de que circulavam nessas igrejas apenas esse rol de livros que nós consideramos canônicos e que só depois seriam formalizados. Não era assim. Existia um conjunto de livros muito maior circulando. E alguns livros que hoje nós consideramos canônicos, eles não eram aceitos por todas as comunidades. O Apocalipse de São João, por exemplo, ele só vai ser aceito consensualmente no Oriente no século V.
certo? A Epístola aos Hebreus de São Paulo só vai ser aceita em Roma no finalzinho do século IV. Eles eram escritos muito contestados. Então essa história de um cânon já reconhecido informalmente é a história da carochinha. Então vamos utilizar por testemunho Eusébio de Cesareia, que está escrevendo sua história eclesiástica no início do século IV, anos 300 e pouquinho. O que ele vai escrever sobre as escrituras reconhecidas pela Igreja? A esta altura, parece-nos oportuno recapitular os escritos do Novo Testamento a que nos referimos. Sem dúvida, importa pôr em primeiro lugar o sagrado quaternário dos Evangelhos, seguido do livro dos Atos dos Apóstolos. Em seguida, sejam mencionadas as cartas de Paulo, na continuação das quais seja sancionada a primeira atribuída a João e igualmente a primeira carta de Pedro. No prosseguimento dessas obras, colocar-se-á-se conveniente o Apocalipse de João, a respeito do qual explanaremos alguns pareceres quando oportuno. Então, as escrituras que eram consensuais, segundo Eusébio de Cesareia, eram os 4 evangelhos hoje canônicos, Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo, que ele não lista quais são. A gente sabe que existia muita contestação ainda nesse período à epístola aos Hebreus, a gente sabe isso por outras fontes, mas as cartas de São Paulo, a primeira de Pedro, a primeira de São João. Cerca de 21 obras das atuais 27 do Novo Testamento. E existiam outros livros que eram contestados, ou seja, considerados escrituras sagradas por algumas igrejas e não por outras. Entre os contestados, mas apesar disso recebidos pela maioria, existe a carta atribuída a Tiago, a de Judas, a segunda carta de Pedro e as cartas enumeradas como segunda e terceira de João, quer sejam do evangelista ou de outro com idêntico nome. Entre os apócrifos, põe-se o livro dos Atos de Paulo, a obra intitulada Pastor de Hermas, o Apocalipse de São Pedro e, além disso, a carta atribuída a São Barnabé, o escrito chamado A Doutrina dos Apóstolos, a Didaquê, e depois, como já disse, o Apocalipse de São João, se parecer bem. Alguns, conforme já declarei, o rejeitam, mas outros o inserem entre os livros recebidos. Entre esses mesmos livros, alguns ainda puseram o Evangelho segundo os Hebreus, que agrada sobretudo aos hebreus que aderiram a Cristo. Todos esses livros estão no número dos escritos contestados. Então veja, no início do século IV, anos 300 e pouquinho, existiam igrejas que tinham um quinto evangelho, o Evangelho dos Hebreus, e que tinham a Didaquê, ou que utilizavam o Pastor de Hermas, e que não utilizavam o Apocalipse de São João. Então, no início do século IV, a gente ainda não tinha um cânon informal. O cânon de uma igreja podia diferir de maneira muito importante do cânon de outra igreja. Ah, professor, mas existia um núcleo de 21 livros que já eram consensuais. Sim, no início do século IV existia, mas ao lado de outros livros que eram muito divergentes. Você podia ter uma igreja que utilizava esses 21 livros consensuais, mais um quinto evangelho, o Evangelho dos Hebreus, e que não utilizava o Apocalipse de São João. Você utilizaria esse cânon, amigo evangélico? Agora, o testemunho formal se refere ao reconhecimento oficial e sistemático dos escritos do Novo Testamento, expresso por meio de listas de livros considerados autoritativos, compilações e decisões conciliares. Esse processo visava distinguir os textos apostólicos dos escritos que, embora populares em alguns círculos cristãos, não possuíam a mesma inspiração divina. Entre as primeiras listas conhecidas, a gente inclui o cânon muratoriano, de 170 a 180 d.C., que reconhece grande parte do Novo Testamento definitivo, excluindo algumas epístolas menores. Outras compilações surgiram ao longo do século III e IV, conforme a necessidade de padronização crescia diante da proliferação de escritos apócrifos e heréticos. Os concílios da igreja tiveram um papel fundamental nesse reconhecimento formal. O concílio de Hipona, em 393, e o concílio de Cartago, em 397, foram decisivos ao estabelecer oficialmente a lista dos 27 livros do Novo Testamento. As atas desses concílios demonstram que a igreja não criou o cânon, mas apenas confirmou aquilo que já era amplamente aceito na prática eclesiástica. Essa formalização era necessária para garantir a unidade doutrinária da igreja, especialmente diante de desafios teológicos, como o gnosticismo e outras heresias que vinham para questionar os textos que a igreja já usava. Assim, enquanto o testemunho informal reflete o uso e a recepção natural dos livros, o testemunho formal representa um esforço consciente de definir quais escritos eram inspirados e normativos para a fé cristã. Bom, essa diferenciação entre testemunho informal e testemunho formal, ela é muito problemática, ela é muito arbitrária, porque passa a impressão que esse testemunho informal é quase que espontâneo, e não é bem assim. O pastor Iago Martins, ele meio que escamoteia, né? Ele meio que suaviza, vamos dizer assim, esse processo de reconhecimento, como ele chama, né? Ele está dizendo que a igreja apenas reconheceu esses escritos que já eram inspirados desde o primeiro século. Mas esse processo de reconhecimento, entre aspas, tá? Ele é meio que escamoteado e suavizado pelo pastor Iago Martins.
Vamos tentar definir como é que era esse processo de reconhecimento. Primeiro, esse processo ocorre em uma igreja que se considera católica. Essas igrejas em que está ocorrendo esse testemunho informal, conforme o chama o pastor Iago Martins, são igrejas, são comunidades que se consideram integrantes, membros, parte da Igreja Católica. E essa Igreja Católica não é, como diz o pastor Iago Martins lá no final do vídeo, apenas uma igreja universal. Essa Igreja Católica se delimita em relação a outros movimentos não católicos, outros movimentos que ela considera apartadas dela própria. Então, por exemplo, ser católico não é ser montanista. Os ebionitas não fazem parte da Igreja Católica, os gnósticos não fazem parte da Igreja Católica, os marcionitas não fazem parte da Igreja Católica, mais tarde os arianos não vão fazer parte da Igreja Católica, certo? Então essa Igreja Católica ela é delimitada. E como é que se faz a delimitação dessa Igreja Católica em relação a movimentos não católicos? Bom, em primeiro lugar, pela sucessão apostólica. Essa Igreja Católica, e nós podemos confirmar isso através de documentação, nós podemos confirmar isso através de uma documentação, inclusive anterior aos debates canônicos, ou pelo menos que se fazem na mesma época, no mesmo período em que se inicia os debates sobre o cânone. Essa Igreja Católica ela é liderada por bispos que são vistos como sucessores dos apóstolos. Existe uma monarquia episcopal que está sendo consolidada ali no século II. A gente já pode ler ao nascimento, o surgimento dessa monarquia episcopal, pelo menos nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, no iniciozinho do século II. Então, nos escritos de Tertuliano, de Santo Irineu de Lyon, a gente já vê que essa igreja considerada católica é também uma igreja apostólica no sentido que ela tem uma sucessão ordenada de bispos, uma sucessão ordenada que, segundo essas pessoas acreditam, remonta aos próprios apóstolos. Então, são comunidades altamente hierarquizadas, onde o bispo é visto como representante de Cristo. Santo Inácio de Antioquia dizia: onde está o bispo, aí está a igreja, certo? Então, essa igreja católica e apostólica, nesse sentido que eu estou dizendo, hierárquica, organizada ao redor dos bispos, vistos como sucessores dos apóstolos e como representantes de Cristo, é essa igreja que está debatendo o cânone. Em segundo lugar, não é necessário um concílio para que esses bispos, esses líderes, esses sucessores dos apóstolos estejam trocando experiência e estejam conversando entre si. Esses bispos, eles estão todos eles em contato. Então, é falso achar que apenas em um concílio existe uma deliberação, existe uma decisão, existe, vamos dizer assim, uma orientação dos bispos, um consenso dos bispos a respeito de que escritos estão valendo e que escritos não estão valendo. Esses bispos estão tomando essas deliberações, estão trocando essas experiências, estão chegando a esses consensos ao longo desses séculos, não apenas no concílio de Hipona ou então no concílio de Laodiceia. Esses concílios são, vamos dizer assim, a ponta final de um processo que vai ocorrendo dentro dessas comunidades católicas e apostólicas lideradas por bispos ao longo de séculos. Então não há uma diferença tão explícita entre testemunho informal e testemunho formal. O testemunho informal é um testemunho formal que vai ocorrendo gradualmente ao longo do tempo, dentro de estruturas altamente hierárquicas, organizadas em torno desses bispos, que lá no século IV vão estar fazendo sínodos. Em terceiro lugar, o pastor Iago Martins ele se esquece de falar sobre os critérios pelos quais esses bispos, essas comunidades lideradas pelos bispos, vão discutir a canonicidade desses escritos. Quais são os critérios empregados para dizer que esse escrito está valendo e que esse escrito não está valendo? Esses critérios são retirados de onde? E esse é um dos principais problemas da narrativa do pastor Iago Martins, porque nós conseguimos documentar historicamente que o critério utilizado para escolher quais livros entram ou não no cânone, para orientar essas deliberações dessas comunidades lideradas por bispos, esses critérios eram retirados da regra de fé da proto-ortodoxia, de uma
proto-doutrina que já era vigente nessas comunidades católicas e apostólicas. Ou seja, o cânone começa a ser deliberado a partir de uma doutrina que lhe era anterior, de uma proto-ortodoxia que lhe era anterior, de um credo apostólico que foi sendo estabelecido para resguardar essa proto-ortodoxia e que era anterior à própria formação, ao próprio reconhecimento do cânon. Dizendo de outra maneira, a tradição apostólica é que era o critério para saber que escrito era sagrado ou não. E nós podemos ler isso em Eusébio de Cesareia. Assim poderemos conhecer esses livros e os que entre os hereges são apresentados sob o nome dos apóstolos, quer se trate dos evangelhos de Pedro, de Tomé, de Matias, etc., ou dos Atos de André, de João e dos outros apóstolos. Jamais entre os escritores eclesiásticos que se sucederam houve quem julgasse conveniente relembrá-los. Aliás, o estilo se aparta do costumeiro modo de falar dos apóstolos. O pensamento e a doutrina que encerro acham-se quanto possível em contraste com a verdadeira ortodoxia. Prova evidente de que esses livros são produtos heréticos. Então, o Eusébio de Cesareia está utilizando a ortodoxia que existia para definir que escrito era apostólico ou não, para, vamos dizer assim, deliberar sobre a divergência. A gente pode ver a mesma coisa ao longo de outros episódios da vida de igreja. O próprio Santo Irineu de Lyon ele vai rebater os escritos gnósticos não a partir das escrituras sagradas, mas das escrituras que são utilizadas pelas igrejas que mantêm a tradição apostólica. E quais são as igrejas que mantêm a tradição apostólica? As igrejas que mantêm a sucessão de bispos ordenados vindos dos apóstolos, que mantêm essa regra de fé. Então, primeiro, quem está debatendo o cânone é a Igreja Católica, que é delimitada por determinada apostolicidade, por determinada sucessão de bispo, por determinada monarquia episcopal que está consolidada nesse segundo século. Em segundo lugar, essa Igreja Católica Apostólica ela está deliberando sobre o cânone não apenas no sínodo do século IV, está deliberando, os bispos estão conversando sobre isso, estão trocando experiências sobre isso ao longo desses séculos. Esse testemunho informal ele não se diferencia tanto assim do testemunho formal. Em terceiro lugar, existem critérios que estão sendo utilizados por essas comunidades lideradas pelos bispos para definir que escrito entra ou não no cânone. E esse critério é a tradição apostólica, é a regra de fé. O cânone é definido segundo uma proto-ortodoxia que lhe é anterior. Tanto o marcionismo como o montanismo levaram a igreja a perceber que precisava estabelecer critérios objetivos para reconhecer os escritos que carregavam a tradição apostólica autêntica. Assim, ao longo dos séculos II e III, começaram a surgir listas que refletiam o consenso crescente sobre o que deveria compor o Novo Testamento, consolidando um cânon que equilibrava tradição, doutrina e experiência. O primeiro desses cânons é o chamado cânon muratoriano. Por volta do final do século II, um documento conhecido como Fragmento Muratoriano, datado aproximadamente em 170 d.C., apresenta uma das primeiras listas conhecidas dos livros do Novo Testamento, muito semelhante à lista que nós temos hoje. Embora alguns trechos do fragmento tenham se perdido, ele fornece um testemunho valioso sobre a aceitação de certos textos como autoritativos na igreja primitiva. O documento menciona Lucas como o terceiro evangelho e João como o quarto, o que indica que Mateus e Marcos já eram conhecidos, mesmo que seus nomes não tenham sobrevivido no fragmento, até uma parte foi perdido do fragmento. Além disso, Atos dos Apóstolos é atribuído a Lucas, 13 cartas de Paulo são listadas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. O fragmento também reconhece algumas epístolas católicas, como 1 e 2 João e Judas, além do Apocalipse de João. Curiosamente, o documento menciona e rejeita alguns textos que circulavam na época. Uma epístola aos Laodicenses e outra epístola aos Alexandrinos são descartadas, sendo essa última possivelmente uma referência à carta aos Hebreus. O Apocalipse de Pedro é incluído na lista, mas com a ressalva de que sua leitura pública gerava controvérsia. O Pastor de Hermas, apesar de ser considerado edificante para a leitura privada, é rejeitado para uso público por ser uma obra recente. Escritos gnósticos, marcionistas e montanistas são expressamente rejeitados também no cânon muratoriano. Um aspecto peculiar do fragmento é a inclusão do livro da Sabedoria de Salomão, um texto do Antigo Testamento que nem sempre figurava nas listas cristãs posteriores. Por volta do ano 180, portanto, nós já encontramos uma lista canônica neotestamentária muito, mas muito próxima da forma final que nós temos hoje. Então vejam que nessa passagem o pastor Iago ele admite que foi a igreja que estabeleceu os critérios para definir ou para reconhecer o cânon. Então nisso ele está concordando com aquilo que nós sabemos historicamente, e isso gera um problema religioso para ele. Como é que uma igreja que ele considera falível pode estabelecer critérios para um cânon infalível, para reconhecer ou estabelecer ou definir um cânon infalível? Isso é um problema religioso para qualquer protestante. Então vamos ver essa lista canônica do fragmento muratoriano, que está sendo citada pelo pastor Iago Martins e que ele considera muito próximo ao nosso cânon atual. Primeira coisa que a gente tem que saber, o fragmento muratoriano é uma lista canônica
vigente na Igreja de Roma. Eu não sei se isso deixa aí o pastor Iago Martins triste ou feliz, os protestantes satisfeitos ou insatisfeitos. Para mim, que sou ortodoxo, não tenho problema nenhum com isso. Essa é uma lista dos escritos que eram vigentes na Igreja de Roma. Em que época? Final do segundo século, finalzinho do segundo século. Ou seja, cerca de 130, 140 anos após a ascensão do Senhor, cerca de 70, 80 anos depois da morte do último apóstolo. Então tinha os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, a maior parte das epístolas paulinas, não tinha epístola aos Hebreus, como vocês veem, essa epístola aos Hebreus só vai ser reconhecida canônica em Roma no finalzinho do século IV. A maior parte das epístolas católicas era muito contestada. Tinha o Apocalipse de São João, mas tinha também o Apocalipse de São Pedro, uma obra que hoje é muito pouco lida pelos cristãos, mas estava na lista do fragmento moratoniano, e o Livro da Sabedoria, Sabedoria de Salomão, que os protestantes hoje em dia sequer consideram inspirados, mas em uma das primeiras listas canônicas neotestamentárias que nós conhecemos, constava o Livro da Sabedoria. Vocês já imaginaram se essa lista fosse o cano atual? Vocês já pararam para ler o Apocalipse de São Pedro, amigo evangélico? O Apocalipse de Pedro, que é uma obra ali do iniciozinho do século II, os manuscritos mais antigos dessa obra, que refletem o texto original, segundo os historiadores, descrevem orações pelos mortos, salvando condenados do inferno. Então essa igreja que está propondo uma das primeiras listas canônicas cristãs, que está debatendo o cânone, é uma igreja que se considera católica e que tem a crença que orações podem beneficiar os mortos. Uma tradução aqui do fragmento moratoniano, ó. Esses escritos não podem ser recebidos na igreja católica, esses outros podem ser contados ou usados na igreja católica. Então veja que bastou o fragmento moratoniano para a gente trazer uma série de problemas para os protestantes e para a narrativa do pastor Iago Martins. Essa igreja que está debatendo o cânone, essa igreja que está propondo uma das primeiras listas canônicas, é uma igreja que se chama de católica, e não é qualquer igreja que pode ser chamada de católica. Nesse caso é a igreja de Roma, o fragmento moratoniano é da igreja de Roma. O cânon, a lista canônica não é igual ao nosso cânon atual, tem o Livro da Sabedoria, tem um deuterocanônico para piorar, né? Mas tem também o Apocalipse de São Pedro, mostrando que essa igreja católica, apostólica, que fica em Roma e que está debatendo o cânon, está propondo essa lista canônica, essa igreja, ela ora pelos mortos. Em segundo lugar, nós temos o testemunho de Orígenes. Entre os anos 220 e 230, o teólogo alexandrino Orígenes, um dos mais influentes pensadores cristãos da sua época, contribuiu significativamente para o debate sobre o cânon. Viajando extensivamente entre Roma, Antioquia, Cesareia e Jerusalém, ele conhecia as tradições de diferentes comunidades cristãs e percebia que nem todas aceitavam os mesmos livros como escritura. Então Orígenes propôs uma classificação dos escritos cristãos em 2 categorias principais. Os homologúmena, ou seja, os livros universalmente aceitos como escritura, que incluíam os 4 evangelhos, Atos, Apocalipse, 3 epístolas de Paulo, 1 Pedro e 1 João, e os antilegúmena, os livros cuja aceitação era debatida entre as igrejas. Nessa categoria, ele incluía Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, Tiago e Judas, além de escritos como Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas, a Didaquê e o Evangelho aos Hebreus. Eu vou recorrer a uma obra do Lee Martin MacDonald, eu vou traduzir aqui para vocês. Além dos escritos reconhecidos como escritura e de alguns escritos duvidosos, como por exemplo Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, Tiago, Judas, Orígenes também se refere à Epístola de Barnabé, ao pastor de Hermas e a Didaquê, possivelmente ou aparentemente reconhecendo-os como escritura. Carlinhos observa que em Contracelso, Orígenes introduz a Epístola de Barnabé com as palavras "está escrito na Epístola Católica de Barnabé", ênfase adicionada. Da mesma forma, em Primeiros Princípios, Orígenes fundamenta seu argumento com base em textos das Escrituras, entre os quais cita o pastor de Hermas. Se alguém afirma que Orígenes reconheceu Tiago e Judas como canônicos porque os utilizou, então o mesmo também poderia ser dito da Epístola de Barnabé, do pastor de Hermas e da Didaquê. Então Orígenes, que era um escritor de muito peso na igreja nesse período, um teólogo muito respeitado, de grande influência, Orígenes escrevendo no século III, 200 anos após a ascensão do Senhor, cerca de 120, 130 anos após a morte do último apóstolo, a lista canônica de Orígenes tinha obras como o Evangelho aos Hebreus, como a Epístola de São Barnabé, como o Pastor de Hermas, como a Didaquê. Não me parece um cânon muito parecido com o atual Novo Testamento.
Apesar dessa distinção, Orígenes não estabeleceu um limite rígido entre esses grupos. Em várias ocasiões, ele utilizava os livros disputados como se fossem inspirados, sem definir um critério canônico definitivo. Somente nos séculos seguintes, a Igreja consolidaria um cânon mais uniforme, excluindo gradualmente os textos que geravam controvérsia. A análise de Orígenes revela que no início do século III já havia um consenso forte sobre a maior parte do Novo Testamento, mas ainda persistiam algumas dúvidas quanto a alguns livros. A sua abordagem flexível e seu vasto conhecimento das tradições cristãs de vários lugares distintos ajudaram a pavimentar o caminho para as definições canônicas que viriam depois. E depois dele que nós temos o cânon de Eusébio. No período niceno, Eusébio de Cesareia seguiu os passos de Orígenes ao classificar os escritos cristãos em diferentes categorias de aceitação. Como historiador da Igreja, ele desempenhou um papel crucial na sistematização da tradição canônica, consolidando um consenso mais próximo do que seria posteriormente reconhecido como o Novo Testamento definitivo. Eusébio definiu os livros cristãos em 3 grupos principais: livros reconhecidos, os homologúmena, obras universalmente aceitas como escritura e usadas regularmente nas igrejas; os livros disputados, os antilegômena, textos cuja aceitação variava entre as comunidades cristãs; e os livros rejeitados, escritos que eram claramente apócrifos ou heréticos, sem qualquer reconhecimento oficial na igreja. Sua categorização ajudou a consolidar a distinção entre textos que eram considerados autoritativos e aqueles que eram meramente devocionais ou doutrinariamente problemáticos. A análise de Eusébio mostra que já no início do século IV, o núcleo do Novo Testamento estava firmemente estabelecido, incluindo 4 evangelhos, Atos, 13 cartas de Paulo, 1 Pedro e 1 João. Os demais livros do cânon já eram amplamente aceitos, ainda que com algumas ressalvas em determinadas comunidades, e alvo de alguns debates em outros. Assim, quando os concílios do século IV e V consolidaram oficialmente a lista dos 27 livros do Novo Testamento, eles apenas ratificaram um processo que vinha sendo desenvolvido desde o século II. O que eu acho engraçado no pastor Iago Martins é quando ele diz: já no início do século IV nós tínhamos um núcleo central do cânon e algumas pequenas divergências ainda a serem definidas. Ora, no início do século IV já se passaram 300 anos após a ascensão do Senhor. 10, 15 gerações de cristãos viveram sem o Novo Testamento. 10, 15 gerações de cristãos viveram sem sequer poder dizer que tinham um cânon para fazer de sua regra de fé e de prática, certo? Isso traz um grande problema para o protestantismo. E nunca demais é lembrar, esse processo que vem ocorrendo gradualmente desde o século II é um processo que ocorre dentro da Igreja Católica, não é qualquer igreja, a Igreja Católica, definida como igrejas apostólicas, que tem uma sucessão ordenada de bispos que vem dos apóstolos. Esses bispos estão deliberando, eles não precisam de um sínodo, de um concílio, para trocar deliberações, decisões, experiências, para chegarem a consensos. Esses bispos estão em contato, tá? Então são igrejas hierarquizadas que se reconhecem mutuamente, que se reúnem em torno dos bispos, que estão, vamos dizer assim, apurando, chegando a consensos sobre esse cânon. Uma lista menos comentada é a lista africana. No século IV, nós encontramos evidências de um cânon cristão consolidado no norte da África, refletindo o processo de reconhecimento dos livros sagrados naquela região. Entre os livros preservados se destaca uma lista anônima, datada de aproximadamente 360 d.C., que apresenta um conjunto de escritos neotestamentários bastante semelhante ao cânon final da igreja. Essa lista africana incluía os 4 evangelhos, 3 epístolas paulinas, o livro de Atos, o Apocalipse de João, as 3 epístolas de João, embora o compilador só conhecesse uma delas, as 2 epístolas de Pedro, mas considerando apenas uma como autêntica. Outro testemunho significativo da tradição africana é o manuscrito Kelterran, também datado do ano de 360, e que reflete o ponto de vista predominante do norte da África. Essa lista contém quase todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Hebreus, Tiago e Judas, sugerindo que esses textos ainda enfrentavam alguma resistência. Curiosamente, essa Kelterman List, ou Monsen List, porque foi descoberta pelo Theodor Monsen, também tem um cânon do Antigo Testamento. E olha só que curiosidade, os livros desse cânon do Antigo Testamento. A gente tem 2 livros de Macabeus, tem Tobit, tem 151 salmos de Davi. Assim não há protestantismo que resista, pastor Iago Martins. A tradição africana, mais tarde representada por figuras como Agostinho de Hipona, desempenharia um papel crucial na ratificação do cânon oficial da Igreja Ocidental. Mais à frente, nós temos a Carta Festiva de Atanásio e algumas divisões entre o Ocidente e o Oriente. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria publicou a sua Carta Festiva, um documento que teve um papel fundamental na fixação do cânon do Novo Testamento no Oriente. Nele, Atanásio estabelece uma distinção clara entre os escritos verdadeiramente inspirados, transmitidos desde os tempos apostólicos, e os chamados escritos secretos dos grupos heréticos. A sua lista de livros reconhecidos incluía pela primeira vez todos e apenas os 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. A lista de Atanásio compreendia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, as epístolas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, e as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Colossenses, Hebreus, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Além, claro, do livro do Apocalipse. Atanásio expressou de maneira categórica a sua posição sobre esses livros, afirmando, abre aspas, estes são os mananciais da salvação, que ninguém lhes acrescente ou deles retire.
seja o que for. Essa clareza e autoridade fizeram com que a sua carta se tornasse um marco na história e na definição do cânon cristão. Segundo James Sire, a Carta Festiva de Atanásio é geralmente considerada o documento que consolidou o cânon no Oriente, assim como o Concílio de Cartago, ocorrido posteriormente, foi responsável por estabelecer o cânon latino no Ocidente. Ao contrário de outras listas anteriores que refletiam o uso comum dos livros nas igrejas, a Carta de Atanásio era prescritiva, ou seja, não apenas descrevia quais livros eram amplamente aceitos, mas estabelecia quais deveriam ser aceitos como escritura. Essa carta de Santo Atanásio é escrita por volta de 370. Notem que a gente está chegando ao segundo concílio ecumênico. O segundo concílio ecumênico ele data ali de 381 e a igreja ainda está deliberando sobre o fechamento do cânone neotestamentário, liderado por essas figuras extremamente importantes dentro da hierarquia da igreja. Santo Atanásio Grande, um padre extremamente influente, um santo de extrema envergadura na igreja dessa época e de qualquer época. Santo Atanásio era um bispo e ele era patriarca de Alexandria. Hoje nós chamaríamos ele de Papa de Alexandria. Apesar da importância da lista de Atanásio, algumas variações regionais ainda persistiam. Como observam Carson, Mu e Morris, a Igreja Oriental, representada pela Peshita Siríaca, excluiu 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Uma tradição que ainda influencia algumas comunidades cristãs sírias. No entanto, muitos pais da Igreja Oriental reconheceram exatamente os 27 livros do cânon atual, demonstrando um progresso significativo rumo a um consenso definitivo. Lembrando que a Peshita ela vai circular com apenas 22 livros até o início do século VII. Então veja que esse processo de formação do cânon é muito mais complexo, muito mais gradual, muito mais lento do que algumas narrativas simplistas gostariam de passar. E a gente percebe muitas narrativas simplistas entre os evangélicos, inclusive também entre protestantes reformados, tá? Como se esse processo tivesse sido espontâneo, simples, uniforme, não tivesse sido liderado por ninguém, se tivesse se dado em qualquer comunidade cristã e não dentro da Igreja Católica. Essa igreja do século IV que está liderando, está realizando esse processo de formação ou de reconhecimento do cânon, como diz o pastor Iago Martins, é a mesma igreja que está falando sobre a Assunção de Maria, é a mesma igreja que está falando sobre a virgindade perpétua de Maria, é a mesma igreja que batiza crianças, é essa igreja que tem monarquia episcopal, é essa igreja que o pastor Iago Martins diz que é falível. Então como é que pode essa igreja falível, estar reconhecendo infalivelmente um cânone que é ele próprio infalível? Enquanto isso, no outro extremo, a Igreja Etíope adotou um cânon expandido, incluindo outros 8 livros adicionais, a maioria deles relacionados à organização eclesiástica. Essa diversidade demonstra que, embora a lista de Atanásio tenha sido altamente influente, o processo de estabilização do cânon ainda levou algum tempo para se tornar completamente uniforme em todas as comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo. As informações passavam e se espalhavam mais lentamente naquele tempo. Mas é então que a gente começa a entrar na era dos concílios. Foi a partir do século IV que esse debate continuou avançando, refletindo o crescente consenso dentro da igreja, e um dos marcos desse período foi o Concílio de Laodiceia, realizado por volta de 363 d.C., cujos cânones regulavam a disciplina e a doutrina cristã. O 60º cânone desse concílio representa uma lista dos livros reconhecidos como escritura, incluindo todos os 27 livros do Novo Testamento, com exceção do Apocalipse e de João. No entanto, há indícios de que essa listagem pode ter sido um acréscimo posterior, ainda que provavelmente dentro do próprio século IV. Apesar dessa incerteza, o cânon de Laodiceia reflete a consolidação gradual da aceitação dos livros que compõem o Novo Testamento e evidencia que a maior parte das escrituras cristãs já era amplamente reconhecida na prática das igrejas. Foi pouco depois que a gente teve os cânones de Cartago e de Hipona. Poucas décadas depois, em 397 d.C., o terceiro concílio de Cartago, com a presença de Agostinho de Hipona, ratificou a lista dos 27 livros do Novo Testamento, tal qual conhecemos hoje. A partir desse momento, o Ocidente praticamente não se afastou mais dessa lista formal do cânon, encerrando o debate sobre quais livros deveriam ser considerados escritura sagrada. O concílio de Hipona, realizado em 419, reafirmou o terceiro concílio de Cartago, estabelecendo novamente a lista completa dos 27 livros do Novo Testamento. Essa repetição da decisão demonstra que o consenso sobre o cânon já estava bem solidificado no Ocidente, eliminando qualquer dúvida quanto à sua composição. Embora os concílios não tenham criado o cânon, eles desempenharam um papel fundamental ao ratificar o reconhecimento dos livros que já eram amplamente utilizados nas igrejas e considerados inspirados desde os tempos apostólicos. A decisão do concílio de Hipona seguiu o modelo da Carta Festiva de Atanásio, que havia sido a primeira a listar todos os 27 livros do Novo Testamento, exatamente como os conhecemos hoje. Após Hipona e Cartago, não houve praticamente mais debate significativo no Ocidente sobre a composição do Novo Testamento, e essa lista permaneceu inalterada. Bom, passaram a existir debate na Era das Reformas, A partir do final do século XIV, do século XV, na Era das Reformas, que vai culminar com a Reforma Protestante, passaram a existir debates sobre a canonicidade de certos livros. O próprio Lutero era contra a presença da Epístola de São Tiago, que ele considerava uma epístola de palha.
Então esses debates voltam a ocorrer no Ocidente nesse período. Algumas comunidades apresentavam variações menores, como a exclusão de Apocalipse de João em certas tradições. No entanto, ao longo dos séculos seguintes, essa diferença foi sendo gradualmente resolvida. O estabelecimento formal do cânon pelos concílios africanos foi crucial, porque garantiu unidade e estabilidade à Igreja Ocidental, servindo de referência para decisões posteriores, como as definições conciliares da Idade Média e da Reforma Protestante. Agora, esse processo de formação do cânon do Novo Testamento é muitas vezes apresentado de maneira equivocada, como se houvesse um período caótico na Igreja primitiva, sem qualquer critério, sem qualquer definição bíblica, até que a Igreja Católica Apostólica Romana viesse intervindo para estabelecer uma lista definitiva de livros sagrados. Essa narrativa sugere que cada comunidade simplesmente escolhia de forma arbitrária os livros que preferia, até que um concílio centralizado veio para impor uma decisão final sobre a questão. No entanto, os registros históricos indicam que a formação do cânon foi um processo muito mais gradual, descentralizado e baseado no reconhecimento natural dos escritos apostólicos pelas comunidades cristãs ao longo do tempo. Não é reconhecimento natural. Essas comunidades têm lideranças, que são os bispos, existe um episcopado monárquico nessas comunidades, que se consideram mutuamente católicas e apostólicas, e essas comunidades estão em conversa não apenas através das bases, da experiência dos cristãos, mas através de seus bispos, que lideram essas comunidades. É de uma suma ingenuidade, é de uma extrema ahistoricidade a gente querer limar desse processo o papel das lideranças eclesiásticas, certo? Esse processo que o pastor Iago Martins apresenta aqui como um testemunho informal que vai gradualmente chegando a um consenso natural e espontâneo ao longo do tempo, na verdade é um processo de deliberação que passa por esses bispos, certo? A gente não precisa de um concílio apenas para falar que houve uma estrutura eclesiástica definindo a formação do cânon. O cânon é definido consensualmente através de uma estrutura eclesiástica que nós sabemos que existe pelo menos desde o início do século II. De fato, houve debates intensos sobre certos livros, e as listas canônicas apresentavam algumas variações iniciais. No entanto, essas variações eram relativamente pequenas. Como nós vimos aqui, a grande maioria dos livros do Novo Testamento já era amplamente aceita desde o primeiro século. Não era pequena. As listas não eram aceitas desde o primeiro século. A gente viu pela própria narrativa do pastor Iago que o debate sobre o cânon só começa na segunda metade do segundo século, certo? E existia uma variedade de literatura disponível que vai sendo, vamos dizer assim, essa variedade vai sendo diminuída ao longo de décadas e de séculos até a gente chegar a um núcleo ali ao longo do século IV. Ou seja, é um processo muito lento, muito gradual e liderado por uma igreja que se reunia através de bispos. E é uma igreja católica não no sentido de qualquer igreja estar realizando esse processo. É uma igreja católica demilitada por critérios de apostolicidade, que está aplicando também critérios de definição do seu próprio cânone ao longo de um período relativamente longo e que vai culminar em concílios ou com decisões de bispos e patriarcas muito importantes dentro dessa igreja católica. Discussões se concentravam em um número reduzido de escritos disputados, enquanto os evangelhos, as cartas paulinas e outros textos essenciais eram usados como escrituras já desde o início e aceitos em toda a cristandade desde o primeiro século. O processo que levou ao consenso final não foi impulsionado por uma autoridade central impondo uma lista oficial, mas sim pelo contínuo estudo, debate e uso prático desses textos pelas igrejas. A igreja, portanto, não conferiu autoridade às escrituras, ela apenas reconheceu a autoridade que esses textos já possuíam como palavra de Deus. Como destaca o J. Carson, Douglas Moo e o Leon Morris, embora não houvesse nenhum poder eclesiástico como o papado medieval para impor decisões, assim mesmo, a igreja em todo o mundo veio quase universalmente a aceitar os mesmos 27 livros. A questão não foi tanto a de a igreja ter feito a seleção do cânon, mas de o cânon ter feito a seleção de si próprio. Esse reconhecimento aconteceu de maneira natural e espiritual, coisa que a gente estabelece e explica em detalhes no nosso vídeo sobre a autoautenticação do cânon. Olha, essa ideia, e desculpa o termo que eu vou utilizar, é completamente delirante, é uma fantasia completa, é puro wishful thinking. Veja bem, a inexistência de uma estrutura como o papado, que está lá, vamos dizer assim, carimbando uma lista canônica, dizendo, essa lista é a correta e as outras são erradas, esse aqui é o cânon, não implica na inexistência de estruturas eclesiásticas formadas por bispos, tá? Que estão liderando suas comunidades, estão deliberando a respeito desses escritos ao longo do tempo. Então, vamos dizer assim, a ideia de um cânon auto-autenticado que não passa por essa estrutura eclesiástica é completamente ahistórica. Chega a ser delirante e nega a própria história contada pelo pastor Iago Martins até aqui. Ele acabou de falar de Santo Atanásio de Alexandria. Ele era o quê? Era um bispo,
certo? Santo Irineu de Lyon, que está defendendo o evangelho tetramorfo lá no final do século II, era um bispo. Essas pessoas, essas comunidades são lideradas por bispos que representam, vamos dizer assim, os apóstolos para essas comunidades. Isso não pode ser varrido para debaixo do tapete em nome de um esfonfink sobre um cânon que autentica a si mesmo. A igreja apenas reconheceu o cânon espiritualmente. Mas de onde vem esse espírito infalível que dá capacidade para essa igreja católica, apostólica, liderada pelos bispos e que se reúne eventualmente em concílios, decidir e reconhecer esse cânon? Essa é a grande questão. Essa igreja só pode reconhecer esse cânon se ela for infalível. Ela só pode reconhecer esse cânon se ela for plena do Espírito Santo. Essa igreja do século III e IV reconhece esse cânon porque o Espírito Santo foi enviado para essa igreja, que tinha bispos, que tinha uma monarquia episcopal, que tinha uma estrutura eclesiástica. Então, se você perguntar, Iago, os concílios criaram o cânon? A resposta é que não. Há uma tendência argumentativa que muitas vezes atribui aos concílios ecumênicos, como Niceia ou Calcedônia, a criação do cânon bíblico, mas isso não é historicamente correto. Tem um artigo muito bom chamado Christianity, Scripture and Canon, do H. Gimbel, que argumenta que os concílios da igreja, como o de Laodiceia, foram concílios locais, não concílios ecumênicos, e, portanto, não tinham essa autoridade obrigatória que muitos fazem parecer. Ele escreve dizendo o seguinte: os primeiros concílios, como Laodiceia, Hipona e Cartago, produziram listas canônicas, mas esses eram concílios regionais e havia divergências entre eles, bem como divergências esparsas, mesmo após o término dos concílios. Por exemplo, Agostinho foi mais favorável aos livros dos apócrifos, mas também admitiu que eles não foram aceitos pelos judeus em seu cânone. Em contraste, Jerônimo era decididamente contra eles. Ou seja, os concílios da antiguidade eram locais e não tinham autoridade obrigatória sobre toda a cristandade. Assim, a formação do cânon foi um processo comunitário e descentralizado, no qual as igrejas em diferentes regiões do Império Romano compartilhavam suas experiências e conhecimentos sobre os escritos apostólicos, chegando a uma unanimidade de maneira progressiva. Esses concílios não tinham autoridade sobre todas as comunidades cristãs, tendo em vista que eram concílios locais. Então não há, nesses concílios, a definição de um cânon como algo de cima para baixo, como algo top-down sobre a comunidade. Pelo contrário, era parte do processo down-up, da comunidade levando uma informação para cima. Isso é uma bobagem, como eu falei agora há pouco sobre o papel dos bispos, mas aqui existe também uma incompreensão sobre a ideia do concílio local. Veja, o concílio, ele estabelece decisões obrigatórias para todas as igrejas que participam daquele concílio. E esses concílios do norte da África, ali no final do século IV, iniciozinho do século V, tiveram a participação de pelo menos 2 patriarcados muito importantes, 2 dioceses muito importantes dentro da igreja antiga, né? Que é Roma e Alexandria. Esses 2 patriarcados participaram desse processo de decisão desses concílios. Das 3 grandes dioceses da igreja do século IV, 2 participaram desses concílios regionais. Tipo assim, não dá para negar a influência e o peso que essas decisões tiveram em toda a cristandade a partir da realização desses sínodos. O próprio Deus, por meio da sua palavra, impôs sua autoridade à igreja. Igreja essa que apenas reconheceu a inspiração dos livros que já eram considerados escritura. A origem dessa decisão foi o próprio Deus se impondo com a sua voz. Glenn Baker, William Lane e J. Ramsay Michaels, a aceitação dos 27 livros do Novo Testamento não foi resultado de imposição eclesiástica, mas de um consenso espontâneo entre as igrejas espalhadas pelo Império. O fato de que a igreja como um todo veio substancialmente a reconhecer os mesmos 27 livros como canônicos é notável quando se lembra que o resultado não foi imposto. Tudo que as diversas igrejas espalhadas pelo Império podiam fazer era dar testemunho de suas próprias experiências com os documentos e partilharem todo e qualquer conhecimento que pudessem ter sobre a origem e o caráter desses documentos. Quando se leva em conta a diversidade de contextos culturais e de orientações quanto aos aspectos essenciais da fé cristã dentro das igrejas, o fato delas terem concordado quanto a quais livros pertenciam ao Novo Testamento serve para indicar que essa decisão final não teve origem no nível humano apenas. As igrejas espalhadas pelo Império simplesmente testemunharam suas experiências com esses documentos, percebendo que neles havia algo que os distinguia de outros escritos. Se algum concílio teve um papel mais formal na definição do cânon para a Igreja Católica Romana, foi unicamente o Concílio de Trento, em 1546, e não os chamados concílios ecumênicos, da Antiguidade. Michael Kruger, no seu famoso Canon Revisited, mostra com clareza que se o fechamento do cânon se refere a um ato formal e oficial da Igreja do Novo Testamento, então somos pressionados a encontrar tal ato antes do Concílio de Trento no século XVI. Isso não corresponde totalmente a qualquer realidade histórica. Ou seja, nenhum concílio da Antiguidade exerceu autoridade universal sobre toda a Igreja para definir um cânon de maneira formal. O único concílio que declarou oficialmente uma lista definitiva de livros inspirados de forma impositiva foi Trento. E mesmo esse evento se deu apenas em resposta à Reforma Protestante. Bom, existem erros importantes do pastor Iago Martins nesse trecho e também do Michael Kruger, que ele está citando como referência. Eles estão dizendo que nenhum concílio ecumênico ele legitimou uma lista canônica para o Novo Testamento.
Não é verdade. Para nós cristãos ortodoxos, o Sexto Concílio Ecumênico ele dá o seu aval a todas as decisões desses sínodos africanos do final do século IV e do início do século V. Então, os cânones decididos nesses sínodos locais do final do século IV e início do século V, eles são legitimados pelo Concílio de Trúdio, que faz parte do Sexto Concílio Ecumênico para nós ortodoxos. Aí existe uma divergência entre cristãos ortodoxos e católicos romanos. A maior parte dos católicos romanos não vai admitir que eles tenham considerado, que eles tenham admitido o Concílio de Trúdio como parte do Sexto Concílio Ecumênico. Alguns vão dizer que sim, alguns vão dizer que reconheceram alguns cânones e não outros, mas a maior parte vai dizer, não, o Concílio de Trúdio nós não reconhecemos legitimamente como parte do Sexto Concílio Ecumênico. Mas para nós cristãos ortodoxos, faz parte do Sexto Concílio Ecumênico. Então, para nós, já está definido por um concílio ecumênico desde o século VII. Agora, como eu expliquei anteriormente, as decisões desses sínodos locais ou regionais, elas são obrigatórias para todas as igrejas que participam deles. E a Igreja de Roma participou desses sínodos do norte da África no final do século IV e do início do século V. Então, desde essa época, a Igreja de Roma tem, por decisão conciliar, um cânone estabelecido. E esse cânone vale para a Igreja de Roma e para as regiões que estão sob jurisdição da Igreja de Roma, que para nós ortodoxos representam o Ocidente. Para nós ortodoxos, o Ocidente está sob jurisdição da sede de Roma. Então, tipo assim, o pastor Iago Martins, ele está demonstrando assim, um certo desconhecimento da história da Igreja. Agora, existe um outro aspecto que eu vou tratar de uma perspectiva ortodoxa, que é o porquê, a razão de se convocar um concílio ecumênico. Veja bem, para a Igreja Ortodoxa, a gente não precisa de um concílio ecumênico para definir a fé da Igreja. A fé da Igreja é uma questão de tradição, ela está lá. A gente só precisa convocar um concílio ecumênico para falar de questões de fé, caso exista, vamos dizer assim, um problema, uma heresia graçando em meio à cristandade e que estabelece um perigo para a fé cristã. Então, um concílio ecumênico, com o sínodo pan-ortodoxo, ele só é convocado para estabelecer um dogma, por exemplo, nesse contexto em que existe uma heresia contestando uma tradição importante da Igreja. Eu vou dar aqui um exemplo. É fé ortodoxa que a Santíssima Virgem Maria, ela adormeceu em Cristo, ela morreu, foi ressuscitada por Cristo e foi assunta de corpo e alma aos céus. Isso é fé da Igreja. Mas nós não temos um dogma sobre isso. Por que nós não temos um dogma sobre a dormição e a assunção da Virgem Maria? Porque não precisa. Isso nunca foi contestado na Igreja Ortodoxa. Isso é fé da Igreja e nunca existiu uma heresia contestando essa fé da Igreja. Logo, você não precisa tratar disso em um concílio ecumênico. Você não precisa de um dogma para falar de algo que ninguém contesta. Então, quando o pastor Iago Martins fala, só em Trento é que a Igreja Católica Romana estabeleceu dogmaticamente a lista canônica do Novo Testamento. Bom, para nós ortodoxos é óbvio, existia uma heresia colocando em risco esse princípio de fé, e a Igreja Católica Romana, né, que tipo assim, já não fazia parte da comunhão ortodoxa, segundo o nosso olhar, mas a Igreja Católica Romana, sentindo essa heresia, convocou um concílio e definiu a questão de maneira dogmática. Ela precisava fazer isso para fazer frente àquilo que ela considerava um ensinamento herético que colocava em risco a fé cristã. Sempre foi assim, tá? Os concílios ecumênicos, eles sempre foram convocados na Igreja com esse objetivo, desde o primeiro, certo? Claro que eu, como cristão ortodoxo, eu não considero Trento como um concílio ecumênico. Mas a lógica implicada em Trento é uma lógica tradicional, apostólica, uma lógica que que regeu a Igreja nos concílios ecumênicos do primeiro milênio e a Igreja nos sínodos pan-ortodoxos do segundo milênio. É uma lógica correta. Existe um perigo à fé, uma heresia graçando, que está ameaçando uma ruptura na Igreja, romper a fé cristã. Você convoca o concílio ecumênico para lidar com essa heresia e, caso necessário, estabelecer um dogma de fé. Ah, mas e se não existe uma heresia contestando determinado ponto da fé? Bom, se não existe uma heresia contestando determinado ponto da fé,
Então você não precisa de um concílio ecumênico para definir um dogma. A fé está lá, a fé está lá consensualmente, tradicionalmente sendo vivenciada pelos cristãos sem qualquer perigo de heresia. O Concílio de Trento, portanto, não criou o cânon, mas tentou reafirmar formalmente uma lista que já havia sido aceita há mais de 1000 anos para tentar adicionar no caso do deuterocanônico. São Jerônimo fez uma distinção entre livros canônicos e livros eclesiásticos. Esses últimos ele julgou circular pela igreja como uma boa leitura espiritual, mas não foi reconhecido como escritura autorizada. A situação permaneceu obscura nos séculos seguintes. Por exemplo, João de Damasco, Gregório o Grande, Walafrid, Nicolau de Lira e Tostado continuaram a duvidar da canonicidade dos livros deuterocanônicos. De acordo com a doutrina católica, o critério mais próximo do cânone bíblico é a decisão infalível da igreja. Esta decisão não foi dada até bastante tarde na história da igreja do Concílio de Trento. Mais uma vez, sobre o Antigo Testamento, a Igreja Romana ela já tinha decidida em concílio, desde o final do século IV, uma lista canônica para o Antigo Testamento. Não é o fato desse sínodo não ser um concílio ecumênico que não é obrigatório para as igrejas que participam dele. Portanto, Roma, realmente, a Igreja Romana já tinha uma lista canônica do Antigo Testamento definida em concílio, e essa lista valia para Roma e para todas as regiões submetidas à jurisdição romana. Essa lista estabelecida por esses concílios é referendada pela Igreja Ortodoxa, no Sexto Concílio Ecumênico. O Sexto Concílio Ecumênico, no século VII, referenda essa lista. Ou seja, o cânon foi fechado pela igreja de um modo descentralizado e espiritual por meio de um consenso que se estabeleceu naturalmente pelo guiado próprio Deus em seu povo, iniciando no século I, se formalizando no século IV na igreja ocidental, um pouco mais tarde na igreja oriental, sem nenhum concílio estabelecendo isso autoritativamente. Vê só, Roma não teve qualquer ação centralizadora no estabelecimento do cânon. Ele foi recebido de forma livre, com a igreja chegando às conclusões de forma descentralizada em cada comunidade, em cada ambiente. Por isso que é linda a frase do Karl Barth na célebre obra Church Dogmatics. A Bíblia se constitui em cânon, o cânon existe porque se impôs à igreja como tal. Por isso, a ideia de que a Igreja Católica nos deu o cânon do Novo Testamento é uma clara mentira. Não, isso é verdade. É uma implicação necessária da própria história, do próprio raciocínio, da própria linha de raciocínio estabelecida pelo pastor Iago Martins durante todo esse vídeo. A Igreja Católica, que era uma igreja apostólica que se delimitava a partir da sucessão de bispos que teria sido ordenada originalmente pelos apóstolos, Então essas igrejas que tinham esses bispos, esse episcopado monárquico, eles vão começar a deliberar sobre o cânon a partir da segunda metade do século II. E essa própria igreja, segundo admitiu o pastor Iago Martins no vídeo, é que vai estabelecer os critérios para definir ou reconhecer esse cânon. E sobre esses critérios, eu vou citar aqui o Lee Martin MacDonald, a influência ortodoxa preparando o caminho. Não existem provas de que os movimentos heréticos do século II tenham forçado a Igreja a estabelecer os limites de suas escrituras. No entanto, é correto dizer que as conversas com os próprios heredes a respeito de suas crenças seguramente levaram a Igreja a rejeitar as obras heréticas e a refletir sobre a literatura e os ensinamentos sagrados ou religiosos que melhor refletiam sua identidade e sua proclamação. Ao surgirem concepções teológicas em torno de Jesus divergentes das já solidamente estabelecidas, instrutores proto-ortodoxos as rejeitavam e ofereciam argumentos convincentes contra elas, os quais eram amplamente aceitos pela maioria das igrejas. O resultado foi que os escritos de muitos hereges e de suas comunidades acabaram sendo recusados e abandonados, porque uma igreja continuaria a copiar e preservar obras que, segundo ela, não refletiam mais suas crenças fundamentais. É improvável que decisões sobre a composição da Bíblia fossem tomadas sem que a maioria dos cristãos finalmente concordasse a respeito da identidade de Jesus. Foram necessários aproximadamente 3 séculos para que a igreja chegasse a esse consenso. Jesus era Deus, homem, anjo, espírito, homem-deus. Os mentores da igreja debateram essas questões extensamente durante o século IV e também depois, nas controvérsias com os arianos. Alcançada uma unanimidade maior sobre esse tema, foi possível identificar os textos sagrados que refletiam essa perspectiva, pois o processo de formação do cânone encontrava em suas etapas finais. Isso não quer dizer que as igrejas no século II não fizessem ideia do que acreditavam a respeito de Jesus, mas que apenas que muitas outras vozes se faziam ouvir nelas nos séculos II e III, refletindo inúmeras perspectivas diferentes. No início do século III, temos evidência da influência dessa regra de fé em algumas igrejas. Por exemplo, quando os cristãos de Rosos, ilha da Síria, pediram permissão ao seu bispo, Serapião de Antioquia, para ler o Evangelho de Pedro em sua igreja, inicialmente ele autorizou. Mais tarde, no entanto, depois de ler esse escrito, Serapião percebeu que o texto negava a humanidade de Jesus. Ele imediatamente anulou sua decisão anterior e proibiu a leitura do livro. Sua decisão baseou-se em uma regra de fé,
e não em uma coleção fixa de livros inserida em um cânone do Novo Testamento. Se Serapião tivesse fundamentado sua decisão em uma coleção limitada de evangelhos, conforme sustentara Irineu cerca de 30 anos antes, ele teria negado a autorização no instante mesmo que foi solicitada. Serapião percebeu que esse livro era pseudônimo e por isso não podia ser lido, mas só chegou a essa conclusão depois de ler o documento e constatar nele a presença de ideias docetistas e gnósticas. Como consequência, sua preocupação com a verdade, o entendimento difundido da verdade de Jesus a respeito de Jesus, que era o principal destaque da Igreja na segunda metade do século II, levou a rejeitar o documento. Esse foco, a ortodoxia, tornou-se uma das principais preocupações das igrejas no período compreendido entre a metade e o fim do século IV, quando os parâmetros das escrituras cristãs foram estabelecidos e o cânone passou a significar uma coleção bastante precisa de escritos sagrados. Então veja o que o Lee Martin MacDonald está dizendo. O cânone era estabelecido a partir da liderança de bispos, de uma estrutura eclesiástica que definem aquilo que suas comunidades podem ou não ler. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, esse cânone é estabelecido segundo uma regra de fé, uma tradição apostólica, uma proto-ortodoxia que já existia nessas igrejas. É a fé, é a regra de fé, é a tradição apostólica, é o depósito de fé que define o critério para estabelecer as escrituras. E esse é um processo que está ocorrendo dentro da Igreja Católica que se considera apostólica, a igreja indivisa do primeiro milênio, tá? Então sim, os protestantes devem o seu cânon à Igreja Católica, entendido como essa Igreja Apostólica do primeiro milênio. Padres apologetas de internet ficam brigando com protestantes, dizendo: vocês usam a Bíblia que a Igreja Católica deu para vocês. Mas quem nos deu a Bíblia foi Deus, falando através da pena dos apóstolos. Deus fala nos documentos sagrados. O que a Igreja fez foi ouvir a voz de Deus. E isso não foi feito através de uma instituição formal que se arroga a única representante da Igreja de Cristo, mas foi através dos cristãos comuns, nas vidas de suas comunidades, ouvindo a voz de Deus, recebendo esses textos, rejeitando o que era falso, recebendo o que era do próprio Senhor, então passando isso adiante. Esse é o testemunho da patrística dos primeiros pais. Esse é o testemunho que temos do século II, III e IV. De forma descentralizada, os cristãos encontraram a voz do seu Deus. Não foi uma instituição que nos deu o Novo Testamento. A igreja recebeu o Novo Testamento. Ela só abraçou, só ouviu a voz, então glorificou a Deus e continuou seguindo as verdades que foram dadas pela voz do próprio Senhor. A Bíblia se impõe a nós como cânon. A Escritura, por si só, se define como cânon, porque tudo o que nós fazemos é ouvir a voz de Deus. Tudo o que nós fazemos é ouvir o que Deus falou em sua palavra e como igreja o recebemos como voz do próprio Deus. Quem ouviu a voz de Deus para estabelecer o cânon foi a Igreja Católica Apostólica Indivisa do primeiro milênio, liderada por seus bispos, liderada por seus santos, liderada por seu consenso patrístico e muitas vezes reunida também em sínodos e em concílios, tá? O resto é wishful thinking. O pastor Iago Martins ele vai ficar repetindo quase que hipnoticamente, quase que, vamos dizer assim, obsessivamente essa questão. Não, foi Deus que falou com a gente, Deus falou com a gente quem, meu amigo? Deus falou com a gente quem, né? Deus falou com a Igreja Católica Apostólica, certo? É o Espírito Santo que está atuando dentro dessa Igreja Católica e Apostólica através de seus representantes, de suas comunidades, de seus bispos, de suas deliberações, de seus santos, de seus consensos e de seus concílios, que está debatendo, elaborando e reconhecendo esse campo. A igreja que faz isso é a Igreja Católica, sim. Ela faz de acordo com certos parâmetros. Esses parâmetros são definidos por ela através de uma regra de fé, de uma tradição apostólica. Esses parâmetros são definidos por ela através de uma proto-ortodoxia. E esse é todo o problema de protestantes reformados que querem simplificar essa questão do cânon e querem defender uma igreja sólo escriturista na antiguidade. Querem defender que a igreja primitiva já nasceu atrelada e amarrada à Bíblia e já lendo a Bíblia e fazendo da Bíblia a sua regra de fé e prática. Isso é mentira. Não existe qualquer consistência histórica nesse tipo de narrativa, nesse tipo de conclusão. Desculpa eu falar assim, eu estou sendo muito duro, mas é porque às vezes cansa tanto o wishful thinking, tanto delírio, tanto contorcionismo e tanta forçação de barra. Eu vou parar o react por aqui, o recado já foi dado, eu não gostaria que os amigos evangélicos ficassem ofendidos, tá? O que eu estou falando pode parecer duro, mas é uma forma de compartilhar conhecimento. Se vocês discordam daquilo que eu estou dizendo, deixem aqui embaixo. Quando eu falo que o pastor Iago Martins ele está sendo contorcionista, não é um ataque pessoal a ele, é uma avaliação precisa dos argumentos que ele está utilizando. Ele está vendendo uma narrativa que não tem
consistência histórica, tentando negar o óbvio de que o cânon é formado por essa Igreja Católica, tá? Ele pode chamar isso de reconhecimento, ele pode chamar como ele quiser, mas isso se dá dentro de uma estrutura eclesiástica liderada por bispos, por igrejas que têm episcopado monárquico ao longo de séculos, bispos que estão conversando, bispos que têm critérios para estabelecer que escrito é canônico ou não, critérios que vêm de uma regra de fé que é anterior às próprias escrituras. Negar isso é, vamos dizer assim, cair em terraplanismo. Desculpa dizer isso, mas é cair em terraplanismo. Eu sei que para a fé reformada, ou pelo menos para a fé do próprio pastor Iago Martins, é necessário dizer outra coisa. Eu sei que o pastor ele precisa eliminar a Igreja Católica, a Igreja indivisa do primeiro milênio, a Igreja Ortodoxa desse processo de formação ou de reconhecimento do cânon, como ele queira chamar, tá? Porque essa igreja, essa estrutura eclesiástica, ela tem crenças que batem muito de frente com as crenças do próprio pastor Iago Martins, mas não é possível fazer isso sem cair em terraplanismo histórico. Não é possível fazer isso sem cair em uma série de contradições. Quem quiser defender o Sola Escritura vai ter que fazer a partir de outros elementos, outra linha de raciocínio, sem, vamos dizer assim, cair em uma narrativa tão superficial quanto ao processo de formação do cânon. Espero que vocês tenham gostado desse react, eu fiz também porque muita gente me pediu, tá? Se vocês gostaram, deixem um like, vamos hypar esse vídeo, tem um botão aí sobre hypar vídeo em algum lugar, então apertem aí esse botão, deixem um like, se inscrevam no canal, passem esse vídeo para os conhecidos de vocês. Eu volto outro dia, muito em breve, para falar mais da Santa Igreja Ortodoxa. Valeu, estamos juntos!